Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não me segue, é só clicar aqui no botão vermelho. Hoje eu tenho o prazer de receber a querida Ana Batista. É um prazer ter você aqui, Ana. Obrigada, Fernanda. Fico muito feliz de estar aqui no podcast e poder falar um pouco sobre esse tema tão interessante. Sobre o canabidiol hoje, gente, vai ser demais. Para começar, uma lembrancinha Muito aqui. obrigada. Vira. Uma caneca, que linda! Muito bonita. Deixa eu botar. Faz um breve resumo da sua trajetória, Ana. Eu venho estudando há algum tempo a parte da medicina funcional, Fernanda, por ter tido algumas alterações autoimunes, eu resolvi estudar, me dedicar. Isso ocorreu muito jovem, então acabei trilhando a minha trajetória na saúde aqui no Brasil, focada nessa área de estudo bem do nosso metabolismo, né? Então comecei a estudar dessa forma, entrou também um conhecimento desta parte também das plantas, estudei fora também do Brasil e me interessei bastante por essa ativação, as possibilidades de a gente ativar o nosso metabolismo. E acho que lá pelos meados de 2017, eu tive um convite de uma colega que me convidou para poder começar esses estudos na área da cannabis. E de lá para cá, eu tenho focado, me dedicado nos estudos científicos. Sua paixão hoje é o cannabis. Exatamente. Trazer grandes possibilidades de cannabis para uso terapêutico. Que legal. Vou começar enfatizando o cannabis. Com as novas regras aprovadas pelas agências reguladoras, o que passa a ser permitido? Olha, apesar de ser comentado muito nesses momentos, né, mais recentes, sobre a cannabis para fim terapêutico, a Anvisa, desde 2015, tem um regulatório, uma RDC, que regulamenta a importação, o acesso a produtos derivados de cannabis. Então, nessa época, que logo depois desse regulatório, foi pouco tempo depois que eu comecei a atuar na área da cannabis aqui no nosso país, não era um momento que muitas pessoas falavam sobre esse tema, nem os profissionais técnicos, nem os pacientes tinham tanto conhecimento. Hoje o conhecimento é mais difundido, principalmente por esse tipo, né, de comunicação, como o seu podcast, que traz informações para um grande número de pessoas. A gente não tinha isso nessa época, mas desde 2015 podemos ter acesso a cannabis dentro do regulatório. Não Perfeito. é algo novo. Isso só está em processo de aprimoramento. Ai, que bom. A planta cânhamo, cientificamente chamada de cannabis sativa L, é utilizada em abundância para a produção de muitos produtos. Quais seriam eles? Olha, o cânhamo em si, ele pode ser utilizado para a produção de muitas coisas, não só produto de cannabis para tratamento de saúde, né? Mas também pode ser usado até para a indústria de tecido, né? Então, existem marcas, grifes famosas que utilizam cânhamo na fibra, junto com algodão para desenvolver roupas, cordas, plástico, garrafas, né, de água, essas térmicas. Então, é utilizado para essa parte industrial, pode ser utilizado na parte medicinal também, desenvolvimento de pesquisas científicas para entender como esse tipo de substância pode atingir, melhorar o nosso metabolismo. Então, existem tudo na produção da cannabis ali, do processo de plantio, de cultivo, é tudo aproveitado, nada vira lixo. Que incrível então, isso. É um processo muito bom para o meio ambiente, inclusive. Isso é muito importante. Qual seria a melhor maneira de termos uma melhor absorção por ingestão? Planta inteira ou CBD isolado?
Vamos falar sobre isso, porque muito se fala do canabidiol, né? Uma única substância chamada canabidiol, mas a planta ela tem mais de 500 compostos. Então, dependendo da alteração que o paciente apresenta, pode ser muito, muito interessante a planta como um todo, e não só o isolado do canabidiol, só uma única substância. Sim, uma única substância, ela pode sim ter indicações para algumas alterações. Muitas pesquisas foram feitas com o CBD isolado, porque é mais fácil o controle do trabalho científico quando se tem uma substância do que várias substâncias agindo e para ser avaliado como responde isso clinicamente. Mas a planta como um todo, ela é muito fisiológica para o nosso metabolismo. Temos poucos efeitos colaterais quando feito por um profissional qualificado que entenda aprofundado o tema, quase não existe efeito colateral. Que bom. Quando e de que forma o mercado brasileiro pode ganhar e expandir os estudos científicos da cannabis? Após a Anvisa aprovar a proposta que simplifica a exportação, como que está isso? Olha, eu acredito que talvez ou a Anvisa tenha um regulatório específico, né, para essa parte de estudo que já tem melhorado, já está começando a ter uns projetos interessantes, mas o mais interessante hoje para o Brasil seria o regulatório mesmo do processo todo, desde o plantio, né, do cultivo, que hoje não temos um regulatório, tem um projeto de lei que é a PL 399, mas não está em vigor. Este projeto, ele regulamenta o cânhamo para fins industriais, medicinal e científico. Esse seria a melhor possibilidade. Que bom. Ainda na Anvisa, reiterando a sua resolução de proposta aprovada, como será a base e o critério para a importação do medicamento? A quantidade máxima por indivíduo? Não tem quantidade máxima para importar. O que temos da importação, que temos desde 2015, tá? O paciente, ele pode importar esse tipo de substância com uma prescrição, passa na consulta, recebe a prescrição e a indicação do produto, como ele vai tomar, inclusive a quantidade que ele vai ser necessário. E a Anvisa dá uma autorização para que esse paciente faça importação, para uso próprio, uso individual, né? O paciente importa para ele vai fazer o uso. Não pode comercializar, não pode vender, emprestar, para uso de responsabilidade dele, prescrito pelo profissional que cuida da saúde dele. Não tem limite nem de quantidade de produto, não tem limite do tipo de produto, qual é a substância mais importante dentro desse frasco, se é o canabidiol, se não é, se é outra substância dentro do frasco, mas não existe um limite no regulatório, tá? Isso é avaliado clinicamente no consultório. Perfeito. Recebemos também uma ótima notícia que os compostos do cannabis estão sendo muito eficazes no tratamento de combate a bactérias. Procede isso? Os canabinoides, eles têm um potencial antimicrobiano. Então, existem alguns papers, alguns estudos na literatura que apontam que os canabinoides, esses fitocannabinoides da planta, eles podem levar a um equilíbrio dessas microbiotas, ou da boca oral, quando é usado algo na boca, como uma pasta de dente ou um colutório, ou quando pinga o óleo e temos receptores no intestino equilibrando a microbiota intestinal. Então, ele tem esse potencial de não diferente do antibiótico, de uma ação do antibiótico que acaba atuando em algumas bactérias, mas também acaba levando as bactérias boas que protegem o nosso metabolismo, nosso organismo em si. A cannabis já não age desta forma, então mantém o equilíbrio, né? Não vai deixar aquele micro-organismo que não é bom para o nosso corpo proliferar e também não afeta o que é bom para nós. Então, é um potencial, né? Então, não substitui certos tratamentos clínicos, mas tem um potencial. Perfeito.
Como a fobia pode ser utilizada nos casos de indivíduos que sofrem ou já sofreram com as terríveis patologias de fobia e ansiedade? Acho que a ansiedade é o nosso grande mal, principalmente depois da Covid-19. Quem não tem ansiedade, né? Hoje as crianças, os jovens, adolescentes têm essa situação de ansiedade e isso tem prejudicado a qualidade de vida das pessoas, alguns fobia, pânico. E os estudos apontam que o canabidiol em si, a planta da cannabis também, como um todo, mas o canabidiol em si tem um grande potencial ansiolítico e, como eu já comentei contigo, com poucos efeitos colaterais. Então, esse potencial ansiolítico com pouco efeito colateral é muito interessante, principalmente para as pessoas, né, que são mais jovens e que não seria interessante o uso de substâncias controladas que levam a algum vício, né? Algum vício bioquímico. Então, o canabidiol pode ser também muito interessante. Tem alguns estudos americanos que mostram que o canabidiol, ele é bem interessante naquela fobia de falar em público. Quando o adolescente tem vergonha de falar em público e entra e não consegue apresentar um projeto na escola. Então, existem estudos com jovens e o canabidiol e melhorando essa fobia social. Não, e hoje a gente vê muitos adolescentes tomando antidepressivo, muito novos. Eu tenho filha adolescente e ela fala isso. É incrível, né? Hoje, como eles estão dependentes de muita gente com depressão, com ansiedade, acaba tomando remédios. Poderia tomar. Sono, né, Fernanda? Ninguém dorme bem, exatamente. Ainda mais com o celular, que agora também atrapalhou. Enfim. Gostaria de pedir que você nos explicasse a diferença entre o CBD, canabidiol, para o THC. Ótimo, muito bom. Eu recebo bastante essa pergunta, principalmente nas minhas redes sociais. São substâncias da planta, como eu comentei. A planta tem muitas substâncias. Os dois são fitocannabinoides, né? São derivados da planta. E esses dois canabinoides, eles agem de algumas formas parecidas, mas algumas formas diferenciadas no nosso corpo. Então, o CBD é o canabidiol e o THC é o tetrahidrocannabinol. Tanto o CBD quanto o THC têm indicação para algumas alterações clínicas. Porém, o THC, o tetrahidrocannabinol, ele é aquele que pode dar aquele efeito eufórico ou muito letárgico, que a pessoa fica lá zen, né? Cada metabolismo responde de uma forma, mas ele tem uma ação psicotrópica. Né? Então, ele tem uma ação que age no nosso sistema nervoso central diferente do CBD, do canabidiol. Então, o CBD, ele não leva a isso, bem pelo contrário. Ele ameniza esse potencial do THC deixar, né, agitado ou ter alguma crise psicótica. O CBD, ele entra fazendo um efeito ao contrário. Por isso que é importante, quando o profissional que estuda e cuida do paciente, escolha um produto com equilíbrio entre esses compostos. A gente não precisa retirar o THC do tratamento, mas talvez uma pequena quantidade do THC no tratamento da saúde do paciente é interessante para o metabolismo e não vai ter esse efeito. Eu vejo que o meu irmão não pode ter, né, o THC. Eu tenho um irmão que tem problema de esquizofrenia, então nesses casos tem que evitar. Nesses casos as concentrações mais altas de THC não é interessante. Na esquizofrenia, o THC em altas doses pode levar a psicose, a ouvivozes e até situações mais graves, né? Perfeito. O que me deixa muito feliz é saber que o canabidiol serve também como paliativo. Como ele pode ser utilizado para alívio das dores? É muito bom. A cannabis em si é muito interessante para dor crônica, para o controle de dor crônica. Então, nós temos principalmente o THC, tem uma ação no sistema nervoso central, onde altera o nosso limiar de dor e a nossa percepção. Então, não é que a Fernanda não está sentindo dor porque está tomando cannabis, né? Mas talvez a Fernanda
não tenha uma dor que a incomode tanto que ela consegue ir para a academia, fazer exercício, trabalhar, estudar, fazer as atividades, né? Então, é importante a gente entender que a cannabis ela tem essa ação nessa forma de interferir na nossa percepção da dor, nesses pacientes que sofrem de dor crônica, porque esses pacientes que sofrem de dor crônica, eles não conseguem ter mais qualidade de vida. E não é nem questão já de melhorar a dor, porque às vezes nem consegue melhorar a dor, dependendo se for uma dor de uma alteração neuronal, que tem uma lesão neuronal, o paciente não tenha como ter uma resposta de melhora, mas o fato da gente interferir nessa percepção faça com que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, os pacientes às vezes relatam no consultório assim: não é que eu não tenha dor, mas eu tenho dor e essa dor parece que ela está ali num cantinho e eu consigo fazer as minhas atividades. Isso é importante, né? É importante a qualidade de vida. E também no cuidado paliativo, como você citou também no paliativo, é interessante nos pacientes oncológicos, né? Esses pacientes de cuidado paliativo que já não têm mais perspectiva de melhora clínica e de cura do tratamento em si, sofrem muito, porque às vezes têm consciência do que está acontecendo. Então, a cannabis ela é muito interessante e é comprovada cientificamente que os derivados da cannabis, eles são seguros e eficazes para esses pacientes oncológicos em cuidado paliativo. Perfeito. As pessoas, em geral, só falam de depressão e ansiedade em setembro, quando, na verdade, esse tema deveria ser abordado o ano inteiro. Até para os estudos sejam realizados com eficácia, o tratamento de cannabis medicinal tem funcionado bem? Muito interessante. Tem muitos estudos acontecendo, acreditamos que muitos virão. O investimento nessas pesquisas, né, bastante importante para que a gente consiga entender melhor a ação metabólica, mas sim, os pacientes têm respondido a esse tipo de substância e melhorando clinicamente. Que legal. Pensando em nutrição, gostaria que você falasse um pouco sobre a parte intestinal. O cannabis tem influência no metabolismo, tem influência no nosso intestino? Sim, com certeza. Temos receptores na microbiota intestinal para esses fitocompostos da planta, né? Tanto CBD quanto THC. Então, é muito interessante para os pacientes que têm, às vezes, um colo inflamado, um intestino irritável, uma dificuldade nessa parte da microbiota, ou algumas alterações como a TEA, né? O autismo, que leva a alteração da microbiota. Então, a cannabis ela é interessante também nesse equilíbrio, né? Não é que resolve tudo, mas levar um equilíbrio, promover um equilíbrio metabólico. Perfeito. O cannabis vicia? Fernanda, dizer que a planta em si não tem nada que vicie não seria o adequado. O canabidiol não vicia, mas o THC sim, certo, em grandes concentrações e não pequenas. Por isso que é importante diferenciar isso e não excluir o potencial da substância, mas em pequenas quantidades ou em quantidades maiores, mas acompanhada por uma equipe clínica, pode sim ser administrado sem vício algum. O vício bioquímico do canabidiol não ocorre, porém os pacientes que tomam cannabis se sentem melhor. Então eu brinco com os pacientes porque eles falam assim: eu não tenho vício do produto, de tomar uma substância, eu tenho vício de me sentir bem e ser feliz. Então eles se sentem bem, tem uma resposta boa em algumas alterações clínicas e se sentem felizes. Então, melhora, promove uma qualidade de vida. Mas o canabidiol não tem um potencial de viciar o paciente e levar a um processo que não consiga mais utilizar a substância. Perfeito. Quais patologias a cannabis é indicada?
Essa é uma situação de uma lista grande de possibilidades, né? Quando eu digo possibilidades, porque algumas possibilidades conhecemos o nosso metabolismo, eu que sou pesquisadora na área, estudo a parte metabólica, bioquímica, então percebemos que existem situações bioquímicas que esse tipo de substância pode melhorar o metabolismo, mas ainda não temos tanto desenvolvimento da ciência. Então, se pensarmos em potencial terapêutico, os canabinoides desta planta, né, os compostos dessa planta, os fitocompostos da planta, pode ter várias indicações, como controle de ansiedade, que você mesmo relatou, estado depressivo, estresse pós-traumático, os pacientes oncológicos que fazem quimioterapia e têm efeito colateral, ou no cuidado paliativo, as crianças que têm autismo, TEA, e também crises de epilepsia, dor crônica, como você bem colocou, distúrbio do sono, as pessoas que têm alterações autoimunes, fibromiálgicas. Os estudos apontam que fibromiálgicas, as pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia, pode ter deficiência do sistema do corpo dela mesmo, do sistema endocannabinoide, é uma falha metabólica. Esta falha metabólica, ela pode ocorrer, não entendemos ainda esse processo completo na ciência, porém, quando se suplementa com essa substância da planta, que é muito parecido com o que nós produzimos no nosso corpo, a paciente acaba tendo uma melhora da fibromialgia. Que legal, né? Porque hoje muita gente tem fibromialgia. Exatamente. O tratamento de TDAH pode ter bons resultados com cannabis? Olha, essa parte... Uma parte bem interessante que a ciência, eu tive a oportunidade de participar de um estudo em Israel, da Universidade de Tel Aviv, onde eles estudaram como esses compostos agiam nos pacientes que têm déficit de atenção e hiperatividade. Esse estudo foi em adulto, mas sim, também tem essa possibilidade no uso infantil, na pediatria, porém esse estudo mostrou uma resposta muito interessante que você citou numa outra pergunta. A planta como um todo é muito interessante no tratamento dessa alteração clínica do déficit de atenção e da hiperatividade. Você estudou já lá em Israel? Aonde mais? Você também na Suíça? Aonde? Conta. Em alguns lugares. Eu faço parte de alguns grupos científicos internacionais. E aonde que é mais desenvolvido o cannabis? Israel. Israel. Inclusive estive lá e Israel é o país que mais estuda, estive há pouco tempo, né? Estuda cannabis, desenvolve pesquisa e tecnologia para aprimoramento desse tipo de substância. Israel investe bastante e há um prazo já bastante antigo, né? Não é recente. Os estudos lá, as pesquisas estão sendo lá desenvolvidas já há bastante tempo. O cannabis é anti-inflamatório? Tem um potencial anti-inflamatório, como tem um potencial ansiolítico, né? Estabilizador do humor, controle do limiar de dor no sistema nervoso central, alteração, elevar ao equilíbrio dessas alterações de neurotransmissão que ocorre nas crises epiléticas, sim. Tem um potencial, tanto que pode ser usado também tópico, né? Ou como você atleta, as pessoas que são atletas, elas fazem, atletas profissionais, têm um nível muito grande de treino, né? Você como atleta profissional, é diferente eu ir lá e fazer um exercício numa academia. Então, o atleta profissional, ele tem um overtraining. Isso leva a um excesso do corpo, do metabolismo, que leva à inflamação também. Isso. Tem a qualidade boa do esporte, do corpo, do metabolismo, mas também leva a um processo de inflamação que um atleta amador talvez não, porque ele não tem essa performance tão forte, né? Então é interessante para os atletas, tanto os profissionais quanto os que não são profissionais, o uso localizado.
né? Às vezes a pessoa que está treinando uma corrida ou nadando sente uma dor no ombro ou jogando vôlei, tênis no cotovelo, então também pode ter uma ação tópica e isso não tem nenhum efeito colateral no metabolismo, não vai ter mal-estar, não vai ter nada, é um efeito tópico local, anti-inflamatório. Hoje tem uns rolons, né, que você passa. Eu uso no meu joelho rolon. Adoro. Já existe produto do cannabis na farmácia? Sim, desde 2019 a Anvisa lançou uma RDC, que é a 327, que não existia, né, quando eu comecei a estudar essa área aqui no Brasil, mas desde 2019 a Anvisa colocou uma RDC onde deu a possibilidade de empresas terem produtos na farmácia promovendo uma autorização sanitária para depois, no futuro, um produto registrado. Né? Então, sim, temos produtos derivados da cannabis nas drogarias, no shopping, na rua, temos esses tipos de produto que não tinha no passado, além de importação, né? Perfeito. E qualquer médico pode prescrever? Qualquer médico pode prescrever. Não tem nada no regulatório que obrigue nenhuma especialidade pela Anvisa, não tem nenhuma especialidade que tem que ter, que o médico tem que ter, ou o dentista, ou o profissional ali da saúde que está cuidando do paciente. Não tem isso descrito ainda, não temos. Então, qualquer profissional técnico legalmente habilitado pode prescrever a substância. O óleo canabidiol, ele é usado na boca. O mais comum no Brasil, a via mais comum de ser utilizada no país, aqui no nosso país, porque cada país tem uma prevalência, né? Então, como atua em alguns outros, tem países que têm prevalências diferentes. Mas o Brasil em si é muito usado o azeite, né? O óleo, igual aquele azeite de pôr na salada, é um azeite e pinga a gotinha sublingual, embaixo da língua. Essa é a forma mais comum de administrar essa substância aqui no Brasil. Mas poderia ser um comprimido, uma cápsula, um adesivo para dor, um creme, um rolon, como você declarou. Então, tem várias formas de administrar a cannabis. Perfeito. E é para a vida toda? Se a pessoa começa a usar e gosta, pode ser para a vida toda? Essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, porque sim, pode ser usado para a vida toda, não tem nada que impeça, que tem um prazo, porque pode intoxicar o corpo, não temos, porque é muito fisiológico, é muito parecido com o nosso próprio corpo, porém pode sim usar para a vida toda, como pode não. Se o paciente às vezes vai depender do quadro clínico, se o paciente tem um estresse pós-traumático e o médico que acompanha aquele paciente escolhe um tratamento, o paciente faz acompanhamento psicológico, faz vários outros com a equipe multiprofissional, recuperou aquela situação e quiser desmamar, é possível. Agora, um paciente de uma alteração neuroinflamatória, como um paciente com Parkinson, ele não vai ter uma cura para o Parkinson, é uma doença neuroinflamatória, é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, este paciente pode ser que ele não pare mais de utilizar, que ele tenha um processo contínuo de uso, porque a alteração dele clínica é crônica, né? E também pode acontecer, como você que não tem problema de saúde, faz o exercício, sente uma dor, usa o seu rolon e quer usar. Não tem problema, não é uma situação que temos um prazo, que pode ocorrer algum perigo à saúde a longo prazo. Perfeito. Então, Ana, para a gente terminar, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a Fernanda de ter me convidado, de conhecer a Fernanda, e gostaria de deixar uma mensagem aos pacientes que sempre procurem, né, profissionais que conheçam sobre o tema para poder ter um cuidado de saúde mais assertivo. Hoje os pacientes eles são muito estudados, temos as redes sociais, a internet, que dá muito conhecimento técnico, conhecimento científico. Hoje tem até tradução, né? Traduz automático no próprio Google acadêmico, se a pessoa não tenha a experiência da língua. Então é importante sim o conhecimento, a divulgação da informação, para evitar qualquer preconceito, porque eu acredito que o preconceito ele vem pela falta de comunicação, pela falta de informação. Então é muito importante termos discussões como essa e passar informação para
para as pessoas. Eu tenho desenvolvido a minha rede social focando nessa parte científica para levar conhecimento. Então, gostaria de agradecer. Que bom. Se você gostou, deixa o seu like. Se quiser mandar uma pergunta para a Ana ou para mim, pode ficar à vontade. E nos vemos domingo, quando entra uma entrevista nova. Beijos.